Bem-vindos ao programa Sepelpena Gemeni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. O primeiro-ministro Xanana Gusmão visitou uma exposição de tecnologia e artesanato na Rússia e garantiu que Timor-Leste pretende aprender com os avanços alcançados pelo país. A visita decorreu em Kazan, à margem da cimeira ASEAN-Rússia, e é considerada um passo estratégico para Timor-Leste explorar novas oportunidades após a sua integração na ASEAN. Xanana mostrou-se impressionado com os avanços tecnológicos apresentados e anunciou a intenção de enviar equipas timorenses para conhecer e aprender com a experiência russa. Exposições culturais como esta são um meio importante para promover a colaboração e mostrar ao mundo o potencial da República Tartaristão. Apreciamos muito esses produtos e esperamos que no futuro Timor-Leste também possa criar oportunidades semelhantes. A exposição integra uma estratégia russa destinada a demonstrar o potencial industrial e tecnológico do país, bem como a sua capacidade de exportação. A delegação timorense encontra-se em Kazan para participar na cimeira e no Fórum Empresarial ASEAN-Rússia, que decorrem entre os dias 17 e 19 de junho. O presidente russo Vladimir Putin recebeu esta quinta-feira os líderes da ASEAN, incluindo o primeiro-ministro Xanana Gusmão, na abertura da cimeira Rússia-ASEAN em Kazan. Putin destacou a diversidade cultural da Rússia e a hospitalidade do povo russo durante a recepção oficial aos chefes de Estado e de governo. A cimeira assinala o 35º aniversário das relações entre a Rússia e a ASEAN. Participaram na cerimônia líderes de 11 países: Brunei Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã e Timor-Leste. Дамы и господа, дорогие друзья, Encontramos-nos em Kazan, uma cidade que reflete a diversidade cultural e religiosa da Rússia. Estou certo de que poderão sentir a sincera hospitalidade do povo russo e conhecer as suas ricas tradições. A participação dos líderes da ASEAN demonstra a vontade comum de reforçar a nossa parceria e ampliar a cooperação nas áreas de segurança, economia, comércio, investimento e intercâmbio cultural. и открытым миру мегаполиса. A presença dos líderes dos 11 países demonstra o compromisso de aprofundar a cooperação entre a Rússia e a ASEAN em áreas estratégicas de interesse comum. Timor-Leste participa pela primeira vez numa cimeira Rússia-ASEAN na qualidade de membro de pleno direito da organização regional. O Tribunal de Contas recusou conceder visto à revisão do contrato e ao pedido de financiamento adicional de 20% para a construção do novo quartel-general da PNTL em Dili. O presidente da Câmara de Contas, Afonso Carmona, afirmou que a documentação apresentada não cumpria os requisitos legais, uma vez que não esclarecia a origem do financiamento para o aumento do orçamento, nem continha justificações suficientes para a alteração contratual. O processo foi submetido ao Tribunal de Contas, mas não preenchia os requisitos exigidos, porque não indicava a origem do orçamento utilizado para financiar a construção. Sem este visto, o governo não pode executar despesas relacionadas com a obra. O novo edifício, de 3 andares, destina-se a substituir as atuais instalações da PNTL. Afonso Carmona afirmou que as entidades responsáveis podem corrigir as falhas e voltar a submeter o processo, desde que apresentem as justificações técnicas e financeiras necessárias. As entidades responsáveis pelo projeto devem rever os requisitos exigidos.
em particular a justificação das fontes de financiamento do aumento de 20% para que a construção possa prosseguir. O projeto foi lançado em novembro de 2025 com um valor inicial de 13,2 milhões de dólares e foi adjudicado à empresa chinesa Shanghai Construction Group com o prazo de execução de 2 anos. O contrato com a empresa chinesa já expirou e os trabalhos encontram-se suspensos à espera da aprovação do aumento do orçamento. A PNTL, em coordenação com o Ministério do Interior e o Fundo de Infraestruturas, está à preparação da documentação exigida pelo Tribunal de Contas. Entretanto, alerta que as atuais instalações se encontram desagradas e já não oferecem condições adequadas de segurança para o trabalho policial. O presidente da República, José Ramos Horta, reúne-se com os membros do governo e organizações internacionais para preparar a resposta a um eventual fenômeno El Niño a partir de julho. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o El Niño poderá afetar Timor-Leste a partir de julho, com uma probabilidade entre 80% e 100%. Durante a reunião com representantes do governo e de organizações internacionais foram discutidos planos de consequência para mitigar os seus impactos. Ramos Horta alertou para os possíveis efeitos graves na agricultura devido à seca prolongada e defendeu a criação de reservada de água e alimentos. Fenômeno El Niño. É um fenômeno natural que poderá ocorrer a partir de julho. Vai ter grandes impactos nos agricultores, porque a maioria da população depende da produção agrícola. Reunimos-nos com organizações internacionais e com o governo para preparar um plano de mitigação. O presidente apelou ainda à criação de um orçamento especial e de uma equipa de resposta rápida. O Conselho de Ministros decide, tem que atama. O governo deve aprovar um orçamento especial e criar uma equipa de resposta. Este fenômeno poderá ser mais grave do que as inundações, porque afeta necessidades básicas. Temos de preparar medidas para proteger a população. Coordenação interministerial quando ia ver. O El Niño provoca o acampamento normal das águas do Oceano Pacífico, influenciando os padrões climáticos em várias regiões do mundo. Em Timor-Leste, os principais impactos esperados são a redução da precipitação e da diminuição da produção agrícola. O presidente da República, José Ramos Horta, visitou a Malásia na semana passada para reforçar a cooperação bilateral e participar no lançamento de um livro sobre a paz e o desenvolvimento em Timor-Leste. Ramos Horta esteve em Kuala Lumpur, onde preferiu uma palestra na Universidade de Taylor subordinada ao tema Um Mundo em Mudança, Valores que Permanecem. O secretário destacou a importância da identidade nacional, dos valores éticos e da liderança patriótica para as novas gerações. O presidente recebeu ainda um convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Malásia para participar no lançamento do livro The Rising Sun, Timor-Leste's Journey to Peace and Development, da autoria da diplomata malaia Murni Wan Woodnor. Ramos Horta sublinhou que a visita foi importante para reforçar as relações bilaterais em diversas áreas de cooperação. As minhas duas conferências versaram sobre a realidade em Timor-Leste, que eu partilho, uma realidade positiva. E estamos num ranking internacional de segurança, de paz e segurança, que classifica Timor entre 32 lugares, 32º lugar, de entre quase 200 países do mundo. Portanto, é uma ótima classificação, e nessa classificação podemos ver que Timor-Leste está em melhor situação de paz e segurança do que muitos países europeus. Está ali na lista. E tenho dito sempre, e é uma verdade, daí que resulta nesse relatório internacional, que Timor-Leste não tem violência política, não temos tensões ou violência de base étnica ou religiosa.
A economia está a andar e bastante bem, apesar de todos os contratempos internacionais, Ucrânia, Gaza, a guerra do Irão, a crise energética, tudo isso afeta-nos a nós, como afeta praticamente a todos os países do mundo. No entanto, a economia cresce, vê-se em Dili, vê-se no interior, a movimentação de nossos esforços em infraestruturas, estradas nacionais, estradas rurais, construções nos municípios. Portanto, podemos ver com otimismo e felicitar o governo por esses 2 anos de governação que já tem resultado. A cooperação entre Timor-Leste e a Malásia dura há mais de 2 décadas e teve início ainda antes da restauração da independência em 2002. A Malásia é considerada um dos parceiros mais próximos de Timor-Leste, prestando apoio em áreas como segurança, formação de recursos humanos e integração regional. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.